Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre teologia bíblica do Antigo Testamento. Na aula de hoje nós vamos apresentar para vocês um esboço da teologia bíblica do Antigo Testamento. Vamos à nossa aula de hoje. Bem, para iniciarmos um esboço da teologia do Antigo Testamento, nós queremos fazer menção aqui de um texto bíblico. A teologia na história, nós vamos citar aqui um texto de Hebreus. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto da carta ou da epístola aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Neste versículo, o escritor sagrado da carta da epístola aos Hebreus apresenta para nós a mensagem falada, proferida por Deus no Antigo Testamento. É certo que o texto diz que nos dias atuais, Deus tem falado conosco por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, como Filho de Deus encarnado, nos revela o Pai e a vontade do Pai. Mas no contexto teológico do Antigo Testamento, nós devemos observar que Deus ele se revelou, ele falou de várias formas, de várias maneiras, apresentando para nós uma teologia, um ensino acerca do ser, do seu próprio ser e da sua própria vontade para com a humanidade. E a Escritura vai nos dizer nesse texto que de muitas maneiras Deus nos falou, através dos pais, através dos profetas e agora ele continua falando por intermédio de Jesus Cristo, o Salvador. Então aqui nós temos uma menção à teologia do Antigo Testamento, como ela foi se desenvolvendo através da história por meio da palavra que foi anunciada. E antes mesmo da palavra ser escrita, nós já tínhamos um anúncio através dos patriarcas e através dos profetas, como nós podemos ver pelo texto das Escrituras Sagradas. Vamos avançar no nosso estudo e sintetizar essa teologia do Antigo Testamento. Bem, o Antigo Testamento é muito rico na sua literatura. Nós temos textos históricos, nós temos leis, nós temos poesia, nós temos profecias e dentre todos esses textos do Antigo Testamento, nós vamos apresentar de forma sintética o desenvolver da teologia do Antigo Testamento. Nós vamos observar aqui um período pré-patriarcal. Nos capítulos iniciais do livro do Gênesis, por exemplo, nós vamos ter nos primeiros 11 capítulos a história, e as promessas que nós observamos já de uma vinda futura do Messias Redentor para Israel. Então, nós temos esse período pré-patriarcal. Após o período pré-patriarcal, nós vamos ter o período propriamente dos patriarcas, que vão se iniciar a partir do capítulo 12, essas histórias relacionadas aos patriarcas de Israel, dos quais viria a nação especificamente, porque Deus chama Abraão e diz que dele faria uma grande nação, e nós vamos observar a partir do capítulo 12 até o capítulo 50 do Gênesis o desenvolver da história deste povo conhecido como a nação de Israel, como o povo de Israel. Este povo escolhido por Deus tivera na sua história passada os patriarcas conhecidos como Abraão, Isaac, Jacó. Estes são os principais que se revelam na teologia do Antigo Testamento. Posteriormente, nós vamos observar nomes que se destacarão, como o caso de José, no Egito. José é uma pessoa que vai se destacar no contexto histórico do livro de Gênesis, mostrando o desenvolver da teologia do Antigo Testamento e da provisão de Deus, do cuidado de Deus em meio às adversidades com o seu povo escolhido. Posteriormente à história de José, nós vamos ter aí a era mosaica, quando surge Moisés, como eu disse, para se tornar o libertador
desta nação, deste povo que estava no Egito. Israel foi para o Egito num período de adversidades, mas posteriormente se tornou uma grande população ali, e essa população se tornou escrava na terra do Egito. Mas Deus levanta-se com mão forte para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Então observamos uma era pré-patriarcal, patriarcal e posteriormente a era mosaica. Depois dessa era mosaica, nós podemos falar de uma era pré-monárquica. A era pré-monárquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que após aquele contexto de Moisés, vão surgir grandes nomes na história de Israel. E entre o período de Moisés e o período monárquico, nós vamos ter o período pré-monárquico. Você vai observar nesse contexto Josué, o substituto de Moisés, e vários outros homens de Deus que servirão a Deus nesse contexto e no contexto da conquista da terra de Canaã, né? Que é a terra prometida. E ali diversos nomes, nós podemos citar Gideão e tantos outros que representaram o povo de Deus neste período pré-monárquico. E no período monárquico, posteriormente nós teremos o período monárquico. Nesse período vão se destacar especificamente o rei Saul, depois o rei Davi e posteriormente Salomão como sendo o substituto do rei Davi. Então nós saímos de um período pré-monárquico, aonde nós aprendemos que o povo de Israel foi conduzido depois de Moisés e Josué por juízes, né, e profetas, que é o caso de Samuel, né? Lá no livro de Samuel nós vamos observar que Samuel é o último dos juízes, daqueles profetas que estão nesse período pré-monárquico, melhor dizendo. E quando se finda o período pré-monárquico, vem a monarquia, como eu disse, desde Saul até o rei Salomão. Bem, a partir do século X, especificamente a partir de 931 a.C., nós vemos promessas, né, acerca de um Redentor, e isto vai sendo esboçado e apresentado para a nação de Israel através dos profetas que surgem com a mensagem de alerta para Israel, com a mensagem de esperança para Israel, com a palavra de redenção para Israel. Então nós temos aí, a partir do século X, um desenvolver profético, e vários profetas vão surgir a partir deste contexto. No século VIII também, muitos outros profetas se destacarão como mensageiros de Deus para a nação de Israel. Então, dentre os livros proféticos do Antigo Testamento, seja profetas maiores, profetas menores, como nós já falamos em outras aulas que vocês podem ver na descrição aí do nosso canal, nós apresentamos os vários profetas, seja eles, como eu disse, profetas chamados de maiores ou menores pelos seus escritos, né? Pela quantidade dos seus escritos, eles todos vão apresentar mensagens relacionadas à nação de Israel e à vinda futura de um Messias libertador para esta nação. Bem, a partir do século VIII até o século VII a.C., nós vamos observar a renovação da promessa dentro da comunidade judaica. Vários livros do Antigo Testamento vão despertar e trazer mensagens proféticas falando da nação de Israel. É certo que no contexto do sétimo século, finalzinho do sétimo século para o início do sexto século, o povo de Israel teve uma mensagem dura também da parte dos profetas Jeremias e Daniel, onde o povo de Israel seria levado em cativeiro para a Babilônia. E esse povo de Israel foi levado em cativeiro. Nós vamos observar aí, nos séculos vindouros, o reino de Israel, né, e o povo de Israel sendo levado para o exílio, né? O tempo do exílio. O povo de Israel é conduzido para o exílio em Babilônia. E nós já estudamos um pouco sobre isso, falando do exílio babilônico e do período também pós-exílico, que é aquele período em que o povo, depois de 70 anos, vão regressar
do cativeiro babilônico e especificamente serão os representantes do povo de Israel, Esdras, Neemias, Ester, e os relatos relacionados a esses fatos estão também nos livros das crônicas dos reis de Israel. Então tudo isso pode ser acompanhado pormenorizadamente com informações precisas acerca do povo de Israel que está no contexto babilônico e está voltando do cativeiro babilônico. Então a gente pode aprender que a nação de Israel ela vai passando alguns momentos de adversidades pelo fato do povo de Israel, nesse momento, desse contexto, estar vivendo uma vida que desonra ao Deus de Israel, ter se envolvido com costumes, com tradições, com rituais a outras divindades, e por isso foram corrigidos pelo Eterno, como nós vemos muito bem nesse contexto aqui do período babilônico e posteriormente o povo regressando do cativeiro babilônico. Bem, pessoal, sintetizamos aí um pouco sobre o contexto pré-patriarcal e chegamos até o contexto do povo de Israel no período pós-exílico. Depois do período pós-exílico, a nação de Israel está oferecendo a Deus louvores no seu templo, e depois nós vamos ter aquele período chamado de período de silêncio profético até a chegada do Messias, como nos está revelado no texto do Novo Testamento a partir do Evangelho de Mateus. Bom, sintetizamos aí as ideias básicas aí dos textos do Antigo Testamento, falando rapidamente da vinda, ou da promessa de um Redentor para a nação e para o povo de Israel. Bem, pessoal, nas próximas aulas nós continuaremos falando sobre teologia do Antigo Testamento. Apresentamos um esboço sintético aí. Vamos desenvolver um pouco mais sobre o assunto nos nossos próximos encontros.